Olá a todos, boa tarde, colegas naturopatas, profissionais da saúde integrativa e a todas as mulheres que se encontram aqui presentes hoje. É uma honra imensa, de verdade, participar com vocês nesta sétima jornada naturopática no feminino 2026, que esse ano nós temos sede aí em Tóquio. Desde já eu agradeço de coração a aporte ao Fórum Expo-Americano de Naturopatia, ao World Naturopathic Federation, à Organização Colegial Naturopática e à ONG dos Naturopatas do Chile pelo convite. Hoje nós vamos conversar sobre os ciclos femininos e o biomagnetismo. Estou trazendo uma proposta de equilíbrio neuroendócrina sob o olhar de uma perspectiva naturopática e estou aqui representando o Brasil e também Portugal. Então, deixa eu me apresentar para vocês, para que a gente possa dar sequência nesse tema. Eu sou Adriane Viapiana Bossa, sou fisioterapeuta integrativa e estou no doutorado de naturopatia clínica. Hoje, sou diretora do Instituto Paramagnético IPM, que é uma instituição brasileira que se dedica há quase 10 anos ao ensino, à pesquisa e à sistematização de protocolos clínicos no campo, tanto do biomagnetismo medicinal como de outras PIC-MAGs, que são as práticas integrativas e complementares magnéticas. O IPM, ele oferece formação desde cursos livres até a capacitação em pós-graduação, e todas essas formações são totalmente online. Nossas pesquisas resultam em protocolos clínicos publicados, também estamos fazendo os nossos estudos clínicos, já com autorização do Comitê de Ética, e publicamos em revistas científicas nacionais, internacionais, e mantemos uma articulação forte também com instituições parceiras, como a Aporte de Portugal, a Abrabil no Brasil e faculdade, a FGE, já tivemos também parceria com a FATEC aqui no Brasil. E tudo isso para garantir esse aval de reconhecimento internacional ao nosso trabalho, ao qual me dedico. Sou escritora também, já tenho 3 livros publicados. E hoje eu me proponho a um olhar integrativo nesse congresso sobre os ciclos femininos. Vamos ter aqui um espaço aonde a fisiologia vai encontrar a biofísica, vai encontrar a emoção e vai encontrar esse cuidado humanizado que nós naturopatas precisamos ter quando a gente fala desse eterno feminino, quando a gente fala da mulher. Então, queria convidar vocês para ir junto comigo nesse evento, partilhar sobre os ciclos femininos e essa expressão fisiológica. Quando a gente fala em ciclo feminino, nós estamos falando muito mais do que apenas o ciclo menstrual. Os ciclos, eles atravessam toda a vida da mulher. Vão desde a menarca, a idade fértil, vai passando ali pela maternidade, o climatério, da menopausa à senescência, que é onde nós chegamos, né, na sabedoria. Cada fase tem a sua própria fisiologia, tem as suas demandas e necessita de cuidados personalizados. Então, no centro de todo o ciclo feminino, nós vamos encontrar o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é o famoso eixo HHO. Esse eixo, ele funciona como uma conversa contínua, aonde nós temos uma estrutura do nosso cérebro, que é o hipotálamo, que libera um hormônio conhecido como GNRH. E essa estrutura do cérebro vai conversar com a hipófise, que é a nossa glândula mestra dos ciclos circadianos do nosso corpo. E a hipófise, então, ela vai responder a essa demanda desse hormônio do hipotálamo através da produção de outro hormônio, que é o FSH, e também o LH. E lá nos nossos ovários, então, eles vão produzir o estrógeno e a progesterona. E aqui, né, toda mulher já ouviu falar de estrógeno e progesterona. Tudo isso funciona numa rede dinâmica de retroalimentação entre o cérebro, entre o sistema endócrino e entre os órgãos reprodutores femininos. E é aqui que nós temos a chave simples e profunda. Vem cá. A saúde cíclica, ela é um marcador de saúde integral na vida da mulher. Quando o ciclo está equilibrado, geralmente o corpo feminino está bem.
Quando o ciclo ele desarmoniza, é sinal de que algo está pedindo a nossa atenção. E é aqui justamente que vai entrar então o papel do naturopata. Então, aqui nós vamos falar de um sistema integrado, porque eu disse fisiologia encontra a emoção. Então, nós precisamos falar do eixo integrativo, que a gente chama hoje de psico, neuro, imunoendocrinologia. É um nome longo, parece complicado, mas no fim das contas ele faz essa ideia de integração poderosa que tem que existir entre cérebro, imunidade, hormônio, emoções e tudo isso dialogando junto de forma constante. Então não existe um sistema isolado no corpo da mulher. Tudo tem que conversar, tudo tem que interagir e uma coisa influencia em outra. Então essa conversa que acontece dentro dos ritmos femininos ou os ritmos circadianos, como a gente fala, são diários e estão ligados, claro, ligados aos ciclos dia e noite também, que a gente chama de ciclos ou ritmos infradianos, que são mais longos, como a gente vai interligar com o ciclo menstrual. Então, a mulher, ela não funciona de forma linear, que nem o menino. Não, 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 não. A mulher é cíclica por natureza e vai passar por todos esses processos. Reconhecer isso muda completamente a forma como nós cuidamos da saúde feminina e como nós, mulheres, devemos olhar para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio ritmo, para o nosso próprio ciclo. Então, quando o relógio biológico, que é marcado pelo ciclo menstrual, e quando nós temos aí a qualidade de vida sincronizado a esses ciclos, então há um equilíbrio. Quando há uma dissincronia interna, que pode acontecer por estresse, pode acontecer por sono ruim, pode acontecer por excesso de tela, todo isso, tudo isso junto, também pode gerar o desequilíbrio. E isso vai se expressar no ciclo menstrual. E o corpo fala para nós através desse ciclo. Aumenta a TPM, e aí aumentam, né, as reações adversas desse desestruturação do ciclo da mulher. Dentro da cronobiologia, conforme estudos recentes, né, que a cronobiologia vai estudar esses ciclos. Então, nós temos um estudo de Tomatsu, que foi publicado agora no ano passado, 2025, que ele vem consolidando a forma, né, como a ciência entende essa dinâmica da mulher. Porque antigamente se queria olhar a mulher de forma linear como é o homem, mas a mulher, ela é das fases da lua, ela tem ciclos, ritmos sincronizados que precisam ser respeitados. E aqui, aonde nós vamos chegar, né, ao coração, ao nosso tempo, a mulher contemporânea, porque ela vive sob muitos desafios hoje em dia. Sejam desafios, né, para os quais ela tem que olhar para a sua fisiologia, sejam os desafios porque ela vem sendo moldada ao longo de milhões de anos e talvez ela não tenha sido preparada, né, para estar em harmonia com a evolução do tempo. E como resultado, o ciclo paga a conta. Então, nós temos 4 grandes pressões que estão sobre a influência, influenciando a mulher. E eu falo de verdade desde a antiguidade, mas agora a gente tem uma pressão maior. Primeiro, onde? No estresse crônico, onde nós temos o cortisol, que cronicamente ele elevado, ele desregula esse eixo HHO. E isso, claro, vai aparecer na TPM intensa, vai aparecer em ciclos anovulatórios ou infertilidade funcional, onde a mulher não ovula, entra em infertilidade. E aí também nós temos a cronodisrupção, ou seja, a interrupção dos ciclos fisiológicos pelas telas, pela luz artificial, que ela é exagerada à noite muitas vezes, por esse sono fragmentado. Então, tudo isso altera a produção dos nossos hormônios, principalmente a melatonina e a prolactina, que são hormônios fundamentais para que a gente tenha essa saúde cíclica, reprodutiva, saudável.
Em terceiro ponto, nós vamos ter os disruptores endócrinos ambientais. Então, a gente chama de bisfenol A, que está nos plásticos, os fitalatos nos cosméticos, os pesticidas nos alimentos. E esses compostos, eles acabam modulando a expressão dos nossos genes. E aqui entram, né, os efeitos epigenéticos nesses ciclos femininos. E muitas vezes esses efeitos epigenéticos, eles acabam modulando, inclusive, o que a próxima geração vai herdar como disfunção. E o mais grave que nós temos também aí é os efeitos transgeracionais, nesse caso, que estão relacionados com a transmissão das informações epigenéticas. Então, aquilo que as nossas mães foram expostas, nós herdamos. E o que nós vivemos hoje, nós podemos transmitir para as nossas filhas e para as nossas netas. Por fim, além desses 3 elementos que eu citei aqui, nós vamos ter a sobrecarga emocional, que é vinda, né, dessa dupla, tripla jornada de trabalho e o silenciamento histórico dessa experiência feminina. Hoje as mulheres estão gritando porque elas querem voltar para a natureza. Estamos buscando nos integrar novamente com a Mãe Terra, mas muitas mulheres ainda precisam chegar nessa fase. Mulheres que carregam fardos sem nem poder nomeá-los, seja de trabalho, como cuidadoras, como mães, como filhas, como esposas. E nós temos aí estudos recentes, como esse que eu estou apresentando, que é de Sadeline, Sakali e Tricoteauch Zarkin, não sei se eu sei falar esses nomes de forma correta, me perdoem, a minha língua é presa para essas palavrinhas difíceis, mas esses estudos e outros, não só esse, né, confirmam que o ciclo da mulher contemporânea é, em grande parte, resultado da resposta somática que essas pressões influenciam, né, a vida das mulheres ao longo do tempo. E isso é importante a gente compreender e analisar. Quando a gente fala de fatores que se manifestam concretamente, né, nessa expressão de desequilíbrio, né, nós temos que falar de algumas formas de expressão. Como que a mulher manifesta essa desregulação? Nós temos aí TPM, vem as irregularidades menstruais, a tensão pré-menstrual intensa, a dismenorreia, né, que é aquelas dores cólicas. Quantas mulheres que a gente trata e que a gente vê a medicina convencional tratando com somente analgésicos, sem investigar causa de fundo dessa dor, dessa disfunção, né, de ciclo menstrual, dessa tensão pré-menstrual exagerada. Isso é algo que a gente precisa pensar, porque nós precisamos ter esse olhar integrativo e buscar a causa de fundo daquilo que a mulher está sentindo e vem reclamar para nós. Nós temos aí a anovulação e a infertilidade, né, incluindo o chamado hipogonadismo hipotalâmico funcional, no qual o nosso cérebro, literalmente, ele desliga a função ovariana em resposta ao estresse crônico e ao excesso de exigência, a essa pressão, a essa carga. Nós temos aí também o climatério precoce, né, sintomas exacerbados, transições aceleradas desse ciclo feminino, mulheres entrando na menopausa cada vez mais cedo e com sintomas cada vez mais intensos. É algo preocupante de verdade essa questão que nós precisamos também olhar, e as mulheres precisam se autoconhecer, porque muitas negligenciam os sintomas que o corpo está gritando e está falando, e elas não sabem o que é. Quando vai ver, já não tem mais tempo de fazer esses ajustes para colocar essa questão da menopausa um pouquinho mais adiante. Então, isso traz um impacto transgeracional, que são essas marcas que são transmitidas às filhas, às netas. E aquilo que a gente vive hoje, nós temos que prestar bem atenção nisso, deixa rastro para a próxima geração. Isso já comentei antes, mas vale a pena a gente repetir.
E por que eu insisto nisso? Porque o desequilíbrio cíclico, ele é, em grande parte, a expressão somática desse modo de vida contemporâneo. Falta a gente voltar à natureza. E não é uma falha do corpo da mulher. É o corpo da mulher denunciando aquilo que de verdade precisa mudar. E é aqui que a naturopatia oferece uma resposta única e poderosa. Então, nós temos essa conferência baseada dentro desses 4 princípios clássicos da nossa profissão, que formam a matriz fisiológica e clínica que se aplica diretamente ao cuidado feminino integrativo. Então, nós precisamos confiar de verdade na capacidade inata de reequilíbrio do organismo da mulher. Porque o corpo, ele tem os seus programas bioenergéticos de ajuste. O corpo, ele sabe se regular quando a gente dá condições para que isso aconteça. E nós podemos olhar essas causas e muitas vezes o estresse, o excesso de tela, o excesso de pressão, quando conscientizados para essa mulher podem trazer de volta, né, o equilíbrio, o reequilíbrio desse ciclo. Também nós precisamos tratar a causa, não apenas o sintoma hormonal. Muitas vezes, né, e vamos falar de alguns naturopatas que também querem ter esse olhar como a medicina segmentada, e o problema é hormonal, é tal hormônio que não está sendo produzido, então vamos lá, vamos suplementar com algo, com um fitoterápico que estimula, mas muitas vezes não basta repor a progesterona. Muitas vezes nós precisamos perguntar por que é que ela está baixa. E isso nos leva ao próximo princípio, e justamente, né, está relacionado a esse cuidado com ética, ser profissionais, ter amor naquilo que a gente faz, priorizar a segurança e respeitar principalmente os ritmos biológicos da mulher. Não forçar, não acelerar de forma artificial aquilo que a natureza não está pronta para entregar. E por fim, né, o nosso querido Dessert, que fala que o naturopata ele deve ser um educador em saúde. E não aquele apenas que prescreve, aquele que impõe um ritmo artificial. Não, nós precisamos acolher e nós precisamos, além de buscar a causa, nós precisamos ensinar e empoderar a mulher para que ela aplique sobre si a autorresponsabilidade de gerenciamento dos seus ciclos femininos e que ela aplique o autocuidado. Então, cuidar dos ciclos femininos é cuidar do território completo da vida da mulher, do corpo, da mente, do ambiente, do vínculo, e não apenas do hormônio. E isso eu vejo que faz parte da nossa vida, de quem ama o que faz, e o motivo pelo qual muitas vezes a gente saiu, né, de um sistema convencional para acolher a naturopatia na nossa vida. E aqui, justamente nesse cenário, que entram, então, as PIC-MAG, que são as práticas integrativas e complementares magnéticas. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara, desde o início dessa intervenção, né? Que PIC-MAG não é uma invenção, nem uma propriedade de nenhuma instituição. PIC-MAG são sistemas clínicos que atuam com fenômenos biofísicos amplamente documentados, descritos e reconhecidos cientificamente de uma forma internacional. Então, a gente só precisa consolidar as bases das PIC-MAGs dentro do meio científico para que a gente possa integrar isso nos nossos consultórios e utilizar principalmente essa questão de ensinar o autocuidado e autorresponsabilidade para a mulher, além da dieta, além da higiene, além, né, dessas mudanças básicas de comportamento de vida que a gente vai passar para a nossa consultante. Nós precisamos trazer as bases, né, daquilo que realmente nós podemos incentivá-la ao autocuidado, à autorresponsabilidade e gerenciamento da sua saúde, para que ela chegue lá na senescência e ela possa expressar a grandeza da sabedoria de ter vivido a vida e conquistado saúde no fim da vida. Então, aqui, dentro das bases científicas das PIC-MAGs, nós temos a biofísica, que estuda essas interações entre a matéria viva e a energia.
se a gente pensar e abrir o nosso corpo, onde estão as nossas emoções, a nossa anatomia? Né? Onde estão os nossos pensamentos? Alguém já viu? Abriu aqui o cérebro e achou a raiva, a tristeza, o medo aí dentro? Não. Ali dentro nós vamos ter a expressão da nossa matéria, e quando nós temos vida, então nós vamos expressar, utilizar esse veículo para expressar as emoções, os sentimentos, isso é energia, frequência, vibração. É, nosso corpo, né, ele é um corpo bioeletromagnético, e nós não podemos desvincular a parte magnética, da parte bioelétrica. Onde existe eletricidade, existe magnetismo. E o bioeletromagnetismo, ele comprova que toda célula viva produz e responde a campos eletromagnéticos. Nós respondemos a campos vindos do nosso Sol, né, as frequências, os fótons de luz que estimulam, né, a produção de muitas substâncias no nosso corpo. E é algo que pode ser medido, inclusive, em exames, como no eletrocardiograma, no eletroencefalograma, numa magnetoencefalografia. E é aqui que a epigenética, ela vem demonstrar como que o ambiente, inclusive esse ambiente magnético, esse ambiente eletromagnético, né, as telas, tudo isso transmite energia, vibração, frequência, como isso modula a expressão dos nossos genes. E ainda nós temos a neuroimunologia, que faz esse diálogo, onde nós temos evidências, né, científicas dessa comunicação do sistema nervoso com o sistema autoimune. E a cronobiologia, que nos ensina a saber os ritmos biológicos como fundamento principal da nossa saúde. E assim, né, a mulher tem os seus ritmos biológicos, o homem tem os ritmos deles. E nós precisamos compreender esses ritmos para poder melhor atuar. Então, aqui nós temos uma imagem que eu trouxe para vocês, para que a gente possa entender o princípio da aplicação desses ímãs terapêuticos, né? Nós temos dentro das PIC-MAGs a aplicação de campos magnéticos gerados por ímãs. Então, esses campos são estáticos, e como que eles atuam em polaridades opostas aplicados no nosso corpo, na normalização, na modulação dos processos em alcalinidade e ácidos. Então, quando o nosso ambiente celular está exposto a um terreno biológico mais alcalino do que deveria estar, ou mais ácido do que deveria estar aquela célula, aquele órgão, aquele tecido, então nós vamos aplicar os ímãs para entregar campos magnéticos em pontos específicos e trazer de volta essa neutralidade, esse equilíbrio desse terreno biológico. Então, quando nós aplicamos os ímãs por cerca de 20, 30, 40 minutos, isso vai depender, né, da hidratação do organismo, vai depender da idade desse organismo, da cronicidade, né, desse problema. Então, nós vamos aplicar esses campos magnéticos para que haja a neutralização dessas cargas que estão em desequilíbrio de OH- e H+, né, que trazem esse terreno disfuncional no nosso pH, buscando, então, trazer esse pH para o equilíbrio e corrigindo o que a gente chama de par biomagnético, que é um campo magnético disfuncional que está dentro do nosso corpo. Então, é a partir desse princípio biofísico que se desenvolve todo o sistema terapêutico do biomagnetismo medicinal. Claro, eu trouxe aqui algo muito, muito genérico. Quando a gente faz as formações, a gente precisa aprofundar esses fundamentos para que o profissional saiba o que tem que fazer. Então, vamos falar diretamente da prática do biomagnetismo medicinal, que é uma das práticas mais utilizadas dentro das PIC-MAG. Então, no biomagnetismo medicinal, nós vamos utilizar ímãs hoje, os estudos científicos modernos de 2017 para cá, mas principalmente os publicados em 2023, 24 e 25, têm mostrado que os melhores campos magnéticos para utilizarmos nas terapias que utilizam ímãs, né, campos magnéticos estáticos, são os ímãs de neodímio, que estão dentro de uma frequência terapêutica, numa faixa de 0,1 a 0,6 Tesla, ou seja, de 1.000 a 6.000 Gauss. E é importante diferenciar essa tecnologia do biomagnetismo medicinal, que usa esses ímãs encapados. Sempre, sempre nós vamos usar 2 polos para corrigir, neutralizar um ambiente ácido com um ambiente alcalino fora da normalidade dos tecidos. Diferenciar da magnetoterapia
clássica, né, que utiliza os ímãs desencapados, muitas vezes os ímãs de ferrite, outras vezes os ímãs numa magnitude abaixo de 1000 Gauss ou de 0,1 Tesla. Também nós temos que diferenciar da magnetoterapia eletrônica, né, onde vai utilizar campos pulsados, porque aqui nós estamos falando de uma terapia que usa ímãs estáticos, não invasiva, e que a gente aplica sobre a roupa do paciente. Então, quando a gente fala em campo magnético disfuncional no corpo humano, na disfunção do biomagnetismo, essas disfunções são chamadas, dentro da terapia, de pares biomagnéticos. E a aplicação, então, de polaridade norte e sul em pontos específicos do corpo, baseada num mapeamento primário que o profissional vai realizar, fazendo testes cinesiológicos dentro desse mapeamento anatomorfofisiológico que foi desenvolvido cientificamente, todo o sistema está publicado. Nós já temos vários estudos, inclusive, graças a Deus, para fundamentar os mecanismos biofísicos que estão envolvidos e que incluem ali como resultado, né, a modulação do pH celular, a regulação do metabolismo do ferro, os efeitos analgésicos e a modulação neuroimune. Também, atualmente, a gente tem estudos relacionados à microbiota intestinal e à modulação das emoções, né? Essa resiliência emocional aumentada através da aplicação de simples campos magnéticos estáticos gerados por ímãs de média intensidade, como eu citei. Então, nós temos aqui um princípio, um posicionamento para deixar claro no tema de hoje, que é esse posicionamento ético e científico. Então, nós usamos, dentro do biomagnetismo medicinal, uma linguagem mais científica, responsável, moderada também, para poder alcançar o público. E o biomagnetismo medicinal, ele é, então, um cuidado complementar. Ele não substitui tudo aquilo que a gente tem de informação de base da naturopatia e também não substitui a medicina convencional. Ele é complementar. É uma prática integrativa que estimula, inclusive, o autocuidado e o autogerenciamento da saúde, como eu vou citar a seguir. E os princípios do biomagnetismo medicinal estão alinhados com as diretrizes internacionais de saúde integrativa, com evidência científica em campos magnéticos estáticos aplicados à saúde feminina. E, como eu disse, né, de 2021 para frente, de forma robusta. Então, eu cito aqui 3 estudos para que a gente possa falar. Nós temos aí Fan e colaboradores, que eu deixei nas referências, né, publicado em 2021, que demonstraram os efeitos analgésicos dos campos magnéticos estáticos, publicado em revista Bioelectromagnetics. Nós temos também de 2024, Jiang e colaboradores, que publicaram na revista Medicine uma meta-análise sobre a terapia magnética em osteoporose com resultados significativos, mostrando como conclusão desse estudo que os campos magnéticos estáticos aplicados em pontos específicos do corpo podem, inclusive, né, estar ajudando ali a reposição óssea. Então, entra no ciclo feminino a questão da menopausa, da perda de cálcio, né, a osteoporose, a osteopenia, a questão da dentição, né, que vai ter que ser substituída e tem perda de massa óssea muitas vezes, então os ímãs ajudam na reposição de massa óssea. Isso são cuidados que a gente pode integrar no nosso consultório. É uma prática integrativa que ajuda muito tanto a medicina convencional como a naturopatia. E, por fim, nós temos um estudo que foi publicado aqui no Brasil em 2025, Santana de Assis e colaboradores, que foi na revista Health and Society, que demonstrou os efeitos do biomagnetismo e juntamente com outra PICMAG, que é uma outra modalidade que trata as emoções, que é a DEMAG, foram aplicadas as 2 técnicas dentro de um protocolo fechado em mulheres com depressão grave, atendidas, né, nos nossos sistemas de saúde público aqui no Brasil, demonstrando melhora importante na autoestima, na qualidade do sono e na redução de pensamentos suicidas. Isso é importante? Muito, muito importante. Então, nós temos essas evidências publicadas e mostrando, né, que a gente pode integrar essas práticas nos diferentes ciclos ou nas diferentes fases do ciclo feminino. E dentro dessas fases, né, quando a gente está lá falando da menarca e da adolescência,
nós podemos falar que o foco está na regulação desse ciclo, no alívio da disminorreia. Então, nós podemos utilizar ímãs, duplos ímãs que a gente fala. Então, aqui tem dois campos magnéticos encapados para que a mulher possa aplicar na dor ali na frente do útero. Também poderia juntar dois ímãs assim, né? E aplicar os dois polos ali na dor, na disminorreia. Também nós temos pontos para aplicar esses ímãs, onde a gente vai regular o sono, né? O ritmo circadiano, também, né? A hipófise, a tireoide. Então, aqui nós precisamos estudar para que a gente possa ensinar a mulher a ter esse campo magnético na casa dela e ela possa aplicar, ajudando ali na melhora da autoimagem, dependendo dos pontos onde a gente vai aplicar os ímãs, no acolhimento, né, das primeiras vivências emocionais ligadas ao corpo feminino, essa mudança, né, que vai acontecer quando o ciclo menstrual chega. E é um momento delicado também, se a gente for olhar, né, de transição que merece essa escuta integrativa. A gente tem na idade fértil aí, então nós vamos lidar com a TPM, nós vamos lidar com esses desequilíbrios de fertilidade, ansiedade, sobrecarga emocional. Então, os ímãs, as PIC-MAGs, elas vão entrar aqui como um apoio na modulação hormonal e no cuidado emocional integrativo. Então, nessa imagem, né, nós temos os ímãs aplicados nos diferentes chakras, que são os nossos centros de distribuição de energia eletromagnética no corpo, ligados às nossas glândulas. Então, nós podemos utilizar os duplos ímãs, que a gente chama, sobre esses chakras. Claro, cada chakra vai ter a sua particularidade. Então, aqui nós vamos buscar, por isso que conhecer a causa do problema é importante, essa escuta ativa que a gente vai ter que ter para essa mulher, para que a gente possa aplicar, ensinar ela a ter um ímã em casa e aplicar como autocuidado e autogerenciamento da saúde. E em ambas as fases, né, nós vamos entrar com as PIC-MAGs ali nesse cuidado integrativo com o enfoque, que é a educação em saúde, o autocuidado, a escuta integrativa como pilar fundamental. Então, cada fase pede uma escuta diferente. E as PIC-MAGs, então, vão oferecer essas ferramentas adaptadas para cada ciclo feminino. Eu deixei aqui nesse slide as referências de estudos que ensinam, foram publicados em revistas que ensinam como aplicar esses duplos ímãs com protocolos, né? Nessas fases, esses dois estudos, eles ensinam, então, esses protocolos da aplicação dos ímãs para cada fase. E, por fim, ali a gente vai ter, então, a parte, né, da maternidade, que o foco central dessa jornada. Quando a gente fala na maternidade, nós vamos ter que ter essa menção especial para o mês das mulheres, né? Nós estamos aqui no mês de maio, no final do mês de maio, mas é o mês das mulheres. E nós celebramos isso em toda a América hispânica. A maternidade, ela precisa de um cuidado integrativo abrangente. Eu sempre falo que as mulheres deveriam consultar o naturopata, receber as terapias magnéticas antes de juntar o espermatozoide e o óvulo, né? Para já trabalhar a questão epigenética. E nós temos estudos mostrando que os ímãs, os campos magnéticos estáticos dos ímãs, atuam na modulação epigenética também. Mas não dá para a gente aplicar o ímã a gravidez inteira. Inclusive, no começo da gravidez é contraindicado na região do útero. Mas antes. Então, é esse cuidado integrativo, preventivo que a gente tem que ter e que a gente tem que educar a população. Então, na maternidade, nós vamos abranger a preparação para a concepção, ter uma gestação consciente, um puerpério com cuidados integrativos, trabalhar esse vínculo bebê-mãe e trabalhar a saúde emocional materna. Então, são fases delicadas que pedem acolhimento, que pedem ciência, responsabilidade, ética e cuidado humanizado. Quando a gente chega no climatério, menopausa, depois da maternidade, aí a gente vai passar por uma transição, né? Que é um tanto fisiológica, quanto também ela é simbólica. A menopausa representa o fim de um ciclo, quase que um luto, uma morte para uma parte da vida da mulher, que é a parte reprodutiva. Então, aqui nós temos que trabalhar na parte fisiológica, na parte emocional, na saúde óssea. Aqui nós temos que colocar a qualidade de vida da mulher nessa fase como pilar de conquista. Nós temos que modular esses sintomas vasomotores, modular também, né, a saúde óssea, a saúde emocional, e ensinar
que a menopausa ela não é o fim, que a menopausa ela é uma passagem para uma nova fase. E é aqui, então, que eu apresento o protocolo dos chakras novamente, né, para que a gente possa trabalhar essa questão. Esse protocolo ele articula campos energéticos clássicos, né, que a gente chama de chakras, que estão sobre o sistema neuroendócrino, e cada chakra tem uma correspondência com uma glândula, né, desde o coronário com a pineal, o coronário com a pineal, o frontal com a hipófise, o laríngeo com a tireoide, o cardíaco com o coração, o plexo solar com o pâncreas, suprarrenais, o sacral com as gônadas sexuais e o básico com a função energética e adrenal. E é o protocolo clínico sistematizado que nós temos aqui, aplicado especialmente para a modulação hormonal na menopausa. Tem um estudo que foi publicado, que é de Pelissari, e também de Lima, que tem esse protocolo descrito, tempo de aplicação, como aplicar os ímãs. Tudo direitinho para que a gente possa fazer a coisa certa para essa mulher. E aqui nós temos um repertório terapêutico, então, né, da aplicação, onde a gente fala, né, dos chakras, nós temos aqui essas variações, e por conta dessa complexidade crescente que a gente vê, nós precisamos cuidar dessa mulher de forma integrativa. Então, aqui, nós não trabalhar de forma isolada, isso é um ponto crucial, as PICMAGs não atuam de forma isolada. Elas se potencializam quando elas são integradas com outras práticas naturopáticas, como a fitoterapia, como a nutrição funcional, como outras práticas que trabalham corpo-mente, né, que vão fazer a regulação do eixo HPA, como a hidroterapia, né, estímulos circulatórios, linfáticos, a cronoterapia, que vai fazendo esse alinhamento dos ciclos femininos, e principalmente a escuta terapêutica, anamnese profunda, acolhimento e apoio humano. Então, aqui está a integração, é a essência da naturopatia. E as PICMAGs, eu estou apresentando elas para vocês como uma peça-chave nesse mosaico terapêutico, já que eu estou aqui para representá-las, né, principalmente o biomagnetismo medicinal. Então, eu quero aqui falar um pouquinho sobre algo que eu considero muito importante, que é a escuta. Eu já tenho falado isso em outros eventos, em outros congressos. A escuta da mulher é em si mesma terapêutica. Historicamente, as vozes femininas foram silenciadas no cuidado em saúde. Trazer de volta essa escuta não é apenas um ato clínico, é um ato de reparação e de justiça à saúde da mulher. Presta atenção, porque autocuidado não é luxo na vida da mulher. É fundamento de saúde individual e coletiva. A educação em saúde é, ao mesmo tempo, um ato político e clínico. E a naturopatia é parceira nesse cuidado. Então, não apenas uma especialidade que prescreve, mas também que traz presença, que traz acolhimento. Quando nós ouvimos verdadeiramente, nós abrimos espaço para que o reequilíbrio possa acontecer. Então, a gente trouxe aqui, né, encerrando já 3 mensagens. A primeira, os ciclos femininos são marcadores da saúde integral, não apenas eventos reprodutivos, e trazem reflexos para toda a saúde orgânica da mulher. Segundo, que o ambiente contemporâneo nos desafia dentro desses ciclos, e a naturopatia tem que oferecer resposta integrativa com princípio ético baseado em ciência e atenção ao território completo da vida da mulher. Terceira coisa, que as PICMAGs, elas ampliam esse repertório do cuidado feminino com responsabilidade, tem essas bases científicas sólidas, tem protocolos clínicos sistematizados a serviço do naturopata e da saúde da mulher. Então, queria deixar aqui essas palavras, né, para que a gente pudesse repensar. Aqui estão as nossas principais referências para vocês darem uma olhadinha, e gostaria de verdade, né, de deixar o meu agradecimento, minhas gratidão profunda pelo convite para participar desse evento, e obrigado, né, às instituições parceiras representadas aqui, obrigada a vocês, naturopatas, que estão unidos em serviço da consolidação da nossa profissão. Que essa jornada seja mais um passo na construção coletiva da saúde da mulher. E obrigada, mulheres, por terem estado aqui presentes também, e que vão ouvir isso como mensagem depois. Então, aqui vou deixar o nosso contato, está na tela, né? As pesquisas estão também no site, se vocês quiserem buscar as que nós publicamos através do Instituto, e vamos seguir conversando, se quiserem, tem o meu contato aqui no QR Code também. Muito obrigada a todos.